Louvado seja o Senhor. Então, você que achou, você pode se colocar de pé. Nós vamos falar de duas parábolas nessa noite. Parábola das bodas e a parábola da ceia. De Mateus capítulo 22 e Lucas capítulo 14. Mas vamos primeiramente fazer a leitura aqui em Mateus capítulo de número 22, do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já está preparado o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Por quê? Por quê? Olhe para o seu irmão que está do seu lado, diga: por quê? Olha o mistério de Deus nessa noite. Vamos ler Lucas capítulo 14, e a gente já começa a falar da parábola. Lucas, o Evangelho de Lucas, aí você vai encontrar Marcos e na sequência o livro de Lucas, tá bom? Lucas capítulo 14. Versículo de número 15. Essa é a parábola da grande ceia, que diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo está, olha a ênfase, tudo está já preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las, rogo-te que me tenha por escusado. Disse o outro: Casei-me e por isso não posso vir. Voltando o servo,
tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará minha ceia. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Pai, eu te apresento esta palavra, que ela venha, Senhor, preencher as necessidades do nosso coração, que essa palavra traga libertação, cura, traga vida, que seja nesse momento repreendido, Pai, deste recinto, tudo aquilo, Pai, que está tentando tirar a atenção do teu povo, tentando arrebatar a palavra revelada, que nesse momento os nossos corações estejam cativos àquilo que o Senhor tem para nós. Fala, Senhor, o que precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. Nos exorta, nos repreende, mas nos transforma, que possamos nessa noite sair daqui diferentes, sair daqui, Senhor, tocados pela Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele nessa noite. Glória ao Senhor. Queridos, nós estamos aqui diante de duas parábolas bem interessantes. As duas parábolas, elas são definidas no estudo das Escrituras como parábolas que fazem referência, atenção, que fazem referência a Israel e principalmente a liderança estabelecida por Israel nos tempos do Senhor Jesus. Então, nós colocamos como temática essa parábola da seguinte forma: parábolas dirigidas a Israel, mas aplicado à igreja. Porque nós partimos do entendimento, queridos, que tudo aquilo que é registrado nas Escrituras, ela também se aplica à igreja. Às vezes, como eu já disse algumas vezes aqui, eu já vi muitas pregações nos quais se desmembra demais o conteúdo bíblico. Não, isso aqui só se refere a Israel, isso aqui só se refere à igreja. Mas se nós formos fazer uma análise, por exemplo, do conteúdo das Escrituras, nós vamos perceber sempre que boa parte do que foi escrito na Bíblia, ela foi dirigida à nação de Israel. Certa vez Jesus foi solicitado que realizasse uma cura, e ele falou: olha, eu vim, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher responde com fé e ela recebe uma bênção do Senhor. Então, o que eu quero mostrar, que não dá necessariamente para me fazer das Escrituras um desmembramento daquilo que, digamos, se refere somente a Israel e somente à igreja. As duas coisas, elas trabalham muito juntas. Certa vez o apóstolo Paulo disse algo muito interessante, que se Deus não poupou o seu povo a quem antes escolheu, ele vai dizer, ele fala assim: então esteja vigilante, porque também ele não poupará a ti. Ele vai falar isso quando está escrevendo as suas cartas, mostrando que as asseverações que foram destinadas a Israel, elas estão vivas para nós hoje como igreja. Diga amém. Isso é importante nós entendermos, para que nós não venhamos a desmembrar demais o conteúdo das Escrituras e deixarmos de receber revelações profundas que estão registradas nas Escrituras. Por exemplo, essas duas parábolas, a parábola das bodas e a parábola da ceia, ela faz uma referência muito interessante à liderança religiosa de Israel. E o que isso tem a ver comigo e tem a ver com você? Muito. Nós vamos ler, por exemplo, em Mateus capítulo 22, algumas asseverações bastante importantes. Por exemplo, quando Jesus vai dizer que o reino dos céus, ele é como um grande banquete, ele é como uma grande mesa que está preparado para aqueles que Deus está convidando para participar. No tempo antigo, é muito interessante nós observarmos que
convidar alguém para um banquete era quase que uma grande honra, e alguém não responder a este convite era como fosse uma afronta. Hoje, nos nossos dias, talvez não tenha tanto esse peso, mas todos nós que convidamos alguém, por exemplo, para a nossa casa, é convidado para um banquete, e você convida essa pessoa para estar com você e ela não vai, você fica triste, você fica entristecido, você fica, poxa, se sentindo desonrado, não é verdade? Então, Jesus nessas duas parábolas, ele vem colocar duas realidades que estão muito vivas dentro do Evangelho, que é uma mesa preparada, e Deus chamando o seu povo para participar desta ceia, para participar deste banquete. E o que essa parábola, por exemplo, ela quer nos ensinar? Muitas coisas. É interessante que quando ele faz o convite, por exemplo, vamos supor que você é um conhecido meu, e de fato é. Então, por exemplo, eu convido você para ir na minha casa ou participar de um jantar, e você simplesmente rejeita isso. E eu convido um vizinho meu que nem tem muita intimidade comigo, e ele chega. Então, a parábola ela vai fazer esse realce de que quem dessas duas pessoas seriam as duas pessoas mais propícias a se fazerem presente no jantar ou na minha ceia, ou na minha boda. Quem seria? Aquele no qual eu tenho mais afinidade, não é verdade? Então, espiritualmente, quando Deus ele traz a palavra, ele traz a sua revelação da nova aliança para a liderança, para o seu povo, a liderança de Israel, ela rejeita esse banquete, porque a perspectiva deles é outra. Quando a nossa perspectiva, a nossa identidade, ela não está posta numa estrutura correta que Deus, Jesus, ele nos revela, a nossa fé ela começa a ruir. Por exemplo, eu estava lendo, por exemplo, duas passagens que vocês conhecem, que elas são dois contrastes muito interessantes da misericórdia e da graça de Deus, que é o fato da cura daquele cego que estava na beira do caminho, que fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é que era o nome desse cego? Também era mendigo. Como é que era? Bartimeu, filho de Timeu. E na sequência desse evento, nós temos um outro evento curioso, que é Zaqueu. E aí o que acontece? Jesus ele anda dentro ele começa a fazer essa caminhada e Bartimeu clama para que Jesus o cure, e Jesus pergunta para ele: olha, o que tu quer que eu te faça? Ele fala: Senhor, que eu tornes a ver. E ele fala: estás curado? Vai, porque a tua fé te salvou. Ele põe a fé em Jesus. E uma coisa que me chama a atenção é que havia uma grande multidão. Então, Jesus tem misericórdia de quem está à beira do caminho, era uma prova de que ele era um Messias, porque muitos na sociedade de Israel, naquele contexto, eles marginalizavam aqueles que estavam na beira do caminho. Muitas vezes, irmãos, e nós não fazemos diferente, quando a gente vê alguém na beira da sarjeta, o que a gente fala? Está pagando porque plantou. Não é verdade? Muitas vezes a gente fala isso, só que Jesus agiu com misericórdia. E um outro fato interessante é quando ele encontra com Zaqueu. Dizem a cultura antiga que era uma coisa estranha ver um líder subir numa árvore, por exemplo. Conta-se uma história de que um embaixador americano, anos atrás, pelo menos uns 80 anos atrás, lá no Egito, ele subiu numa árvore para fazer um ajuste de uma luminária. E o presidente do Egito na época, o ministro do egípcio na época, ele vai ao encontro dele e achou muito estranho, porque é uma coisa incomum naquela sociedade, alguém subir numa árvore. E ele questiona numa entrevista e fala: olha, é verdade que tu subiu numa árvore lá na embaixada? E aí ele fica numa saia justa, porque culturalmente isso era algo estranho. E Zaqueu sobe nessa árvore para ver Jesus, e aí, como é que ele sabia o nome, que ele era Zaqueu? Que ele fala: Zaqueu, convém que eu esteja na tua casa hoje. E como é que ele sabia? Possivelmente a multidão falava
o nome dele, ele ouviu e repetiu o nome dele, evidentemente. Por quê? Zaqueu, ele era o quê? Um cobrador. E os cobradores de impostos, eles eram tidos como pessoas indignas, infiéis e traidoras do seu povo. Ele fala assim, Zaqueu, me convém hoje estar em tua casa. E ele estando na casa de Zaqueu, Jesus, ele apresenta a sua misericórdia tanto para o necessitado, quanto para aquele também que é opressor. E isso muitas vezes a gente não ouve muito pregar. E aí o que acontece? Jesus, ele fala, olha, Senhor, ele fala, eu vou restituir tudo aquilo que eu fiz de errado. Eu vou pagar aos pobres aquilo que eu defraudei. Aí Jesus, opa, hoje teve salvação nesta casa. Sabe por quê? Porque um cobrador de imposto, irmão, está disposto a devolver o que ele furtou, realmente houve salvação. Porque ele era fácil de tomar posse, mas de devolver era bem difícil. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu estava falando sobre colocar os fundamentos naquilo que é correto. Biblicamente, através da nossa fé, eu e você precisamos encontrar a nossa identidade. Por que você serve a Deus e por que você deve servir a Jesus? Você não chegou nesse lugar, por exemplo, por acaso. Você chegou porque hoje tem uma mesa posta neste lugar, espiritualmente falando. Há uma mesa que foi colocada e há um convite. E hoje, olha aqui, eu vim até aqui, ó, a caráter aqui com uma mensagem. E está escrito aqui, não sei se dá para ver aqui. Ide pregai o evangelho, é o ide. Eu até convido os homens, irmãos, um desafio no próximo culto de missões, virem, né, com paletó, vir com camisa social branca, por exemplo, uma sugestão, e vir com uma gravata borboleta, irmãos. Por que, apóstolo? Para você começar a entender que você foi chamado para servir e evangelizar. Essa é a nossa missão e discipular. E aí, irmãos, eu quero aqui entrar noutra questão interessante. E aí, os homens topam? Amém? Então, mulheres aí, ajudem na gravata borboleta preta para fazer o realce. O irmão, o que é isso? Tu é garçom? Sou garçom. O que o garçom faz? Serve. Uma vez o Rickenvaren tinha um grupo de executivos na sua igreja, o Dr. Rickenvaren, no livro dele, Igreja com Propósito, ele fala disso, que ele questionou para um líder, certa vez, falou assim, olha, na minha igreja tem muitos executivos, mas eles não me ajudam em nada na igreja, tudo é comigo, eu tenho que fazer tudo. Aí ele falou, por quê? Já que eles são executivos. Aí ele falou assim, olha, se eles não prestam para servir, eles também não prestam para serem executivos. Ele fala, ensine eles a servir, porque eu e você fomos chamados para servir, amém? E essa parábola vai falar muito sobre isso, de nós também levarmos essas boas novas com urgência. Então, no decorrer da parábola, no capítulo 22, verso 5, ele diz assim, ele, porém, não se importaram e foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. A parábola vai nos dizer sobre ter um entendimento constante da minha e das suas responsabilidades. Nós temos uma tendência, atenção, de uma vez que aceitamos Jesus, uma vez que já lemos a Bíblia, uma vez que já fazemos parte de uma denominação, o que a gente faz costumeiramente? Se senta e fica observando tudo. A gente não ora, a gente não lê a palavra, a gente não se desenvolve mais, porque a gente cria uma falsa religiosidade e para de fazer aquilo que é prioridade. Seja sincero, você está discipulando? Seja sincero, você está evangelizando? Seja sincero, você está orando por alguém? Você está gerando no reino espiritual vidas para você acompanhar? Você está pegando essa relação, esses nomes, algumas pessoas aqui anotando o nome e orando? Você tem uma agenda de oração? Você é aquele que a parábola está dizendo, ei, vai chamar para minhas bodas. O que diz a palavra? Versículo 5. Não se importaram e se foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. A parábola vai também nos exortar
que existem empecilhos que embaçam essa prioridade na minha e na sua vida. Quem são eles? Família e negócios. Não, apóstolo, temos que abrir mão da nossa família? Não. Mas temos muitas vezes a tendência de colocar a família sempre em primeiro lugar, Deus em segundo, e sobra tempo a igreja. Não é que você vai inverter as coisas, de se viver somente para Deus e esquecer a sua família, porque isso seria uma incoerência. Uma vez que você serve a Deus, não teria como abandonar a sua família. Mas as prioridades que a parábola vai nos exortar é essa. Será que podemos fazer mais e não estamos fazendo? Será que eu posso me consagrar mais e não estou fazendo? A parábola ela vai chamar a nossa atenção para prioridades. Outro versículo, versículo 7 da parábola. E o rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhe incendiou. Vamos voltar aqui no versículo 6, E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Uns não levaram em conta, outros foram, mas quando eles chegaram lá, mataram os enviados. Quantas vezes você também está se dedicando e lhe matam espiritualmente, lhe matam com palavras, lhe matam com desprezo? Ei, não se importe, continue indo. Porque aqui, aqueles que não estão aceitando, existe um juízo sobre eles. Não é você que vai julgar, é o Senhor. Não deseje também o mal, deixe que Deus vai julgar. Versículo 8 ele diz, então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Convidou, era para eles irem, mas eles não responderam a este convite. Versículo 11, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ei, você está servindo a Deus, mas como você está servindo a Deus? Como você está servindo a Deus? Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Tem um livro chamado Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, não sei se vocês já ouviram falar. Ele escreveu um livro muito forte, baseado no discipulado da Reforma Protestante. Como deve ser o discípulo dentro da perspectiva da Reforma Protestante. E é fantástico. É uma vida de renúncia. É uma vida de eu renunciar àquele tipo de pessoa que não me deixa ser uma pessoa melhor para servir a Deus. É um confronto diário às nossas vidas. E aí ele continua dizendo aí aqui no versículo 12, e perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ei, você foi chamado para a mesa, mas como você está chegando para a mesa? Claro que venha como você está, mas vista as vestes nupciais. Como que está o seu coração? Como que você está servindo a Deus? Quais são as prioridades que nós temos colocado nas nossas vidas? E aí no capítulo no livro de Lucas, no capítulo 14, no verso 15 em diante, ele vai dizer sobre a grande ceia. Versículo 17. Não obstante, todos a um começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha por escusado. Irmãos, eu e você temos essa missão de trazer pessoas a esta mesa. E sabe quem montou essa mesa? Diga: Deus. Ele montou uma mesa. Deus quer ter intimidade conosco. Essa intimidade não vem se você é um adventista, um mórmon, se você é um testemunha de Jeová, se você é um pentecostal, se você é um batista. Não. Essa intimidade vem de você entender que você hoje tem um pai. E se você tem um pai, tem as refeições. E você tem a refeição, o pai monta essa mesa e chama os seus filhos para estarem nessa mesa. E a mesa representa intimidade. Eu desafio você a fazer uma mudança radical na sua vida. Ajuste aos poucos. Se você tem o hábito de cada um comer no seu canto, mude isso.
Nem que seja um lugar simples, mas chame todo mundo para comer na mesa juntos, porque ali você vai ter intimidade. Eu lembro que ainda na minha geração era comum ter todo aquele carinho, vai arrumar a mesa, só vez de arrumar a mesa. E o filho ia, arrumava a mesa, colocava os pratos, colocava os talheres. E a gente tem esse hábito, graças a Deus, em casa. Eu acredito que até pela palavra também que nos ensina. E a gente faz a comida, eu coloco os pratos, eu tenho aquele cuidado e chamo, quem está lá em casa para sentar à mesa. Parece um hábito, parece que normal, mas ali nós temos intimidade. E agora imagine Deus, irmãos, o nosso grande Pai que montou um banquete de salvação. Ele está chamando as pessoas. Irmãos, eu fico imaginando um pai que monta uma mesa, arruma, prepara e chama os filhos. Ah, pai, estou ocupado, estou no Netflix. Ah, pai, estou ocupado, estou no tablet. Ah, pai, estou ocupado, agora não dá. Ele está nos chamando. Ele está nos chamando. O nosso Pai montou uma mesa. Ele está te chamando e também está te enviando para chamar outros a esta mesa. A mesa está posta, a mesa está pronta, a mesa está armada, está tudo nos esperando. E Ele nos chama hoje através dessa parábola. Sabe por que Ele faz isso? Porque, irmãos, a liderança de Israel naquele contexto, quase uma boa porcentagem daquela liderança que conhecia a palavra, irmãos, estavam distante do Pai. E Jesus falou assim: ei, deixa eu tirar essa capa aí. Não, ninguém toca no meu talite, ninguém toca no meu quipá, não, ninguém toca na minha vestimenta. Quem é você? De onde tu vieste? Quem és tu para mostrar quem nós somos? E aí, irmãos, os pobres muitas vezes que estavam ali, clamavam e se aproximavam e diziam: Senhor, eu quero estar nessa mesa. Se tu és o Messias, vem. Irmãos, ser pobre não é sinônimo de ser humilde. A humildade não está na pobreza. Aqueles que entendem quem Ele é, todas as coisas foram convergidas nele. E é Jesus que é o caminho da porta para trazer uma geração a esta mesa que está pronta. O reino é uma mesa que foi colocada. Uma mesa que foi colocada, atenção. Foi uma mesa que foi colocada. Uma mesa que está pronta para que eu e você possamos vir tomar essa mesa junto com Ele e participarmos, irmãos, do seu banquete. E o que isso representa, apóstolo? Não fica claro na parábola, mas no contexto do Novo Testamento nós vamos entender. Irmãos, como está a sua vida espiritual hoje? Será que você está vencendo as dificuldades do dia a dia? Será que você está conseguindo mortificar a sua carne? Será que os frutos do Espírito são visíveis na sua vida? Ou ainda as obras da carne estão latentes em nosso comportamento? Irmãos, eu não falo se você está lutando para vencer algo, mas estou falando mais para aqueles irmãos que se acostumaram a práticas da carne que não são aceitáveis. E Deus nos convida hoje, irmãos, a nos analisarmos. Será que você parou de falar de Jesus? Será que entra semanas e passa semanas e você não consegue falar de Jesus? Eu dou uma dica para você: se você tem dificuldade para falar de Jesus, deixe Jesus falar através de você. Sirva, ajude, junte tesouro nos céus. Essa é a base das parábolas. As parábolas de Jesus, ela é um despertamento. E Jesus batendo um martelo, irmão, de juízo, e falando assim, aqueles que são meus discípulos, se essas características eu não ver neles, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Apóstolo, mas minha vida é difícil. Senta à mesa, meu irmão. Chora na mesa. Intimidade. O mestre vai te entender. Ele é a porta, Ele que está te chamando. Ele fala: vem, tem uma mesa posta para você, uma mesa colocada para você ter intimidade. Se você está passando luta hoje, o que está faltando você renunciar para você sentar na mesa? Ele nos chama. Ele faz asseverações, irmãos. As respostas são muito tristes. Olha o que muitos falam no capítulo 14 de Lucas, no versículo 17.
Outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las, rogo-te que me tenha por escusado. Ou seja, não conta comigo não, eu não vou poder estar. Versículo 20, outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Isso aqui, irmão, literalmente acontece. Tem casais que casam, né? Evidentemente, e somem da obra, sai da mesa, não voltam mais à mesa para sentar com o mestre. E claro que também aqui tem a linguagem metafórica também, espiritual. Ou seja, muitas vezes a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, os nossos negócios nos tiram dessa mesa. E aí, irmãos, ele deixa uma mensagem um pouco também dura. Lá em Mateus, nós estávamos lendo no capítulo 22, no final ele diz: muitos são chamados. É isso que está escrito? Poucos são escolhidos. É aqueles que até vão, irmão, mas vão de qualquer jeito. Irmãos, e aqui é uma faca de 2 gumes, preste bem atenção, uma faca de 2 gumes em comportamentos. Assim como a teologia até escatológica diz que muitos judeus não vão herdar o reino, assim também muitos cristãos não herdarão, irmãos. Sabe por quê? Porque recebem a capa de cristianismo, mas acham que ter uma religião é o mais importante. E não é. É uma mudança. O quanto você está renunciando na sua vida para deixar Deus trabalhar. E Jesus ele vai falar aqui pesadamente: olha, tem um juízo. Tem um juízo. Certa vez eu vi um pastor num programa de televisão nacional, ele falando uma coisa muito interessante. E é verdade, uma das coisas que Jesus mais alertou, irmãos, é sobre o inferno. E acho que é a W. Tozer, que ele foi um grande pastor, na verdade. Também era teólogo em parte, uma boa parte da sua vida ele foi como um grande teólogo, mas ele era mais um pastor. Ele dizia algo interessante: estamos esquecendo de que o inferno, ele é real, que o inferno, ele é quente. Estamos perdendo o entendimento de que existe um juízo, e o que eu preciso analisar a minha vida e falar: o que eu estou fazendo da minha vida? Essa palavra é para nós hoje, irmãos, tanto para você que está servindo a Deus, já está firme, se considera mais firme no Senhor, como aqueles irmãos que estão chegando. Por que, apóstolo? Porque se você está firme, você tem a responsabilidade maior de se avaliar. Há um peso ainda maior sobre mim e sobre você. Irmãos, uma vez conversando com a minha esposa e com o apóstolo Adeus, eu falei: irmãos, eu não vou falar isso aqui para julgar ninguém, mas eu, irmão, falo por mim, eu não teria coragem de subir nesse altar, irmãos, se eu estivesse praticando pecado. Não estou dizendo que eu não peco, porque todo mundo peca, erra, né? Mas assim, está no lodo do pecado e subir nesse altar para pregar, irmãos, eu não teria coragem. Eu não teria coragem, irmão, diante do meu Deus. Eu temo a mão de Deus. É melhor chegar: irmãos, pequei, estou falhando, vou me recolher, mas outra pessoa me substitui, porque eu não teria coragem de subir. Irmãos, e muitos líderes, essa palavra aqui tem que ser ministrada. Muitos estão servindo a Deus de qualquer jeito. É claro, irmãos, que essa palavra, não estou dizendo que a gente não erra, não falha, nós erramos, mas se eu não tenho uma consciência de uma mudança, tem alguma coisa errada. A pior coisa que o diabo planta no nosso coração, irmãos, é achar que a gente já está suficientemente bem já com Deus. Irmãos, uma coisa que eu aprendi: não confie na sua carne. Não confie: eu estou servindo a Deus, estou bem, tenho 50... Quando usa esse discurso, eu já tenho medo. Sou 39 anos evangélico, estou 39 anos na igreja, eu conheci, vi gerações e gerações passando. E daí? Continue dando fruto, filho. Continue vigilante. Esse discurso eu tenho medo, irmãos. Uma vez eu tinha sido recentemente ordenado pastor, e eu conheci um vendedor que ele era de uma certa denominação, bem tradicional. Acredito que por inveja, ele olhou para mim: o senhor é pastor agora? Sou sim, senhor, pela misericórdia de Deus. Deus, creio que me chamou e estamos ali servindo a Deus. Eu também, se eu quisesse, eu seria pastor. Tive a oportunidade, mas não quis. Aí eu falei para ele assim: não é assim não. É chamado. Ser pastor é chamado. Não é querer dizer: eu queria, não.
Se o senhor não é porque o senhor não tem chamado para ser pastor. E um senhor, um jovem senhor. E eu senti aquilo de falar para ele. Espero que tenha servido para ele. E é sério o negócio, irmãos. Ei, se você parou de dar fruto, volte a dar fruto. Se você está ouvindo essa palavra, ainda está vindo para Jesus, meu irmão, não demora, vem, porque eu quero te dar agora a boa notícia. Ele te recebe como filho. Se você tem um pai, uma mãe, e sabe como é maravilhoso receber um carinho, um abraço e o amor de um pai. Agora você imagine o seu pai que te criou, o pai que te criou. Existe alegria. Sabe por que tem alegria? Porque toda vez que você chega à mesa triste, Ele te alimenta. Nós esquecemos que Jesus é o pão da vida. Nós esquecemos que Ele é o conforto para o nosso coração. Nós esquecemos que é Ele que nós temos que adorar. Nós esquecemos que Ele é a rocha da nossa salvação. Nós esquecemos que é Ele que nos liga com Deus. Não é Ellen White, não é Maria, não é Aparecida, não é Joseph Smith Jr. Não é aquele da Testemunha de Jeová, o Russell. Não é Russell, não é Buda, não é Maomé. Nenhum desses religiosos, irmãos. Não é nem o Henrique Cristo, aquela fraude. Mas é o Senhor. Nem aquele da igreja agora, uma igreja que diz que é Jesus Cristo encarnado. Jesus nunca pregou reencarnação, irmãos. Diz que é reencarnação. Jesus pregou a encarnação e a ressurreição. Sabe por quê? Porque o seu corpo é importante para Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para você, talvez você está vivendo problemas hoje, dificuldades, sabe por quê? Porque você não faz mais como Bartimeu, que disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez você deixou de subir as goiabeiras, as mangueiras, para olhar o mestre. Procure o mestre. Eu concluo dizendo, irmãos, para a gente orar, a minha experiência que eu tive. Essa experiência de morte, irmãos, é uma experiência muito traumática. E hoje eu tenho algo que às vezes eu faço, que é meu, que eu entendo, e também que aprendi com outros líderes, e nós tentarmos encarar a morte de frente, dos nossos entes queridos, eu quero dizer isso, tá? Dos nossos entes queridos. Quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de levar os nossos irmãos ao cemitério, para visitar algum ente querido, e ver, porque ali, irmãos, nós fazemos muitas reflexões. E eu, por aproximadamente 14 anos de idade, eu tive um avô que faleceu, pouco intervalo de tempo faleceu a minha tia. Aí nós adotamos os 2 filhos da minha tia, foram criados como irmãos lá em casa. Na sequência morreu num acidente trágico uma prima também pequena, uma criança acho de 6, 7 aninhos, a Sarinha. E aí depois veio o meu irmão Diego, veio um acidente de bicicleta. Intervalo de 3 anos, irmãos, dores muito, muito próximas. E marcou muito a minha vida. E eu acredito que esse foi um dos momentos que me trouxe muito para Deus. Porque eu comecei a buscar respostas. Eu falei, eu me recuso a aceitar que este mundo é só dor. Eu me recuso a aceitar que este mundo só é morte. Eu me recuso a aceitar que este mundo só é traumas. Tem que ter a contrapartida. Irmãos, eu lembro que uma Bíblia velhinha que eu tinha lá em casa, ninguém pregou para mim nesse momento, pregaram depois. Eu peguei uma Bíblia velhinha que eu tinha lá em casa, eu abri certinho em João capítulo 14, e eu comecei a ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E naquele momento eu senti uma presença como estivesse naquele lugar. E parecia que eu estava com alguém conversando, e alguém estava me falando essas palavras. E eu falei, mas turbar o coração por quê? E eu senti algo falando no meu coração: porque eu estou contigo. Os discípulos começaram a se entristecer, porque o desespero das situações tiraram eles do foco.
E falei, e aí, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em Ellen White, crede também em Joseph Smith Jr., crede em Buda, não, crede em mim. Por que você deixou de crer nele? Será que você deixou de crer nele? Não, apóstolo, eu creio, eu sou um cristão, eu sei, mas eu estou dizendo no seu dia a dia. Como é que você encara as coisas que lhe acontecem? Quem é que você recorre? E ele continua dizendo para concluir: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou lhes preparar lugar. Ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. E disse Tomé: Senhor, não sabemos o caminho para onde vais. Como saber o caminho? E eu vi, irmãos, como ele estivesse falando comigo. Ele fala assim, e respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele continua: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Versículo 8, replicou Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E aí, irmãos, essa palavra, aí quando eu desabei na presença dele: poxa, Felipe, estou há tanto tempo contigo e tu não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crês que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai é que permanece em mim, que faz as obras. E eu quero dizer para você, que se você perder a confiança nele, não há outra porta. Ele é a porta. Ele é o nosso conforto, Ele é aquele que nos vai dar sabedoria, é aquele que nos toma nos seus braços e diz: filho, eu estou contigo, eu conheço o secreto do teu coração. Onde você tem colocado a sua fé? Por que você deixou de falar dele? Volte a aprender dele, volte a anunciar ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.